começar uma dinâmica. Nós vamos encerrar agora a aula com a dinâmica. E essa dinâmica, eu queria que vocês anotassem no papelzinho se você sabe realmente quem é você. Mas não responde rápido, eu sei quem sou eu sou Cássia Rodrigues. Não responde rápido, não. Eu queria que você pensasse em uma pessoa. Pense em uma pessoa. Qualquer pessoa, pense em uma pessoa. Dessa pessoa que você pensou, eu quero que você anote aí no seu caderninho uma qualidade dessa pessoa. A gente está na aula, começando o nosso percurso em psicanálise, dia 27 de junho de 2023, começando... 2023 é ótimo. 27 de junho de 2022, eu já estou um ano adiantada. Aí você pensa em uma pessoa e dessa pessoa você pensa em uma qualidade. E dessa mesma pessoa, escolhe um defeito. Escolhe um defeito dessa pessoa. Difícil escolher o defeito? Difícil escolher a qualidade? O que é mais difícil? Escolher o defeito ou escolher a qualidade dessa pessoa? Tudo a gente vai conversar. E quem será essa pessoa? Quem será essa pessoa? E se eu disser para vocês que eu sei quem vocês pensaram? Todos vocês. Quando eu abri para todo mundo conversar, depois que eu apresentar os 33 slides, eu vou pedir a 3 pessoas para falar quem elas falaram. E eu vou dizer para vocês que eu já sei agora quem é essas pessoas. E essa pessoa, eu sei quem ela é baseado na teoria da psicanálise, da teoria e da técnica de investigação da psicanálise. Essa pessoa nada mais é do que a pessoa que está dentro de você. A pessoa que você pensou não é a pessoa que você pensou. A pessoa que você pensou é você. Aposto que essa qualidade, se você analisar bem dentro de você, você tem ela. Mas a coisa difícil é achar que tem o defeito. Porque a gente tem dificuldade de acreditar que a gente tem esse defeito que incomoda a gente na outra pessoa. A gente não gosta de ter. E essa dinâmica que eu estou fazendo com vocês, nada mais é do que a dinâmica da projeção. E a dinâmica da projeção, ela fala do mecanismo de defesa da projeção. E lembra que eu expliquei para vocês que tem 4 mecanismos de defesa que são indesejáveis? Aí eu fiquei me segurando nos outros slides para não falar. Os 4 mecanismos de defesa que são indesejáveis, a conversão eu já falei. Todas as vezes que a gente converge no corpo uma doença, a gente está fazendo a neurose da conversão. Todas as vezes que a gente adoece, é um mecanismo de defesa indesejável. Mas em contrapartida, a neurose da conversão é algo que é até saudável, porque a gente adoece para não enlouquecer. A gente adoece para não enlouquecer. E quem adoece dentro da gente é a criança. Então, a gente adoece para não enlouquecer e a gente volta a um conteúdo recalcado que está lá no inconsciente. Então, todas as vezes que a gente está adoecido, quem está adoecido dentro da gente é uma criança, mas ao mesmo tempo é bom que a gente não enlouqueceu, a gente não desenvolveu uma psicose. Projeção é também um mecanismo de defesa indesejável. Isolamento, todas as vezes que a gente se isola. Olha a confusão que deu aí nesses momentos de pandemia, que as pessoas ficaram isoladas. Tantas pessoas não sabiam viver isoladas. Isolamento é diferente de solitude. Solitude é você gostar de ficar com você. Isolamento tem mais a ver com solidão. E o isolamento é um outro mecanismo de defesa indesejável. A projeção também, mas calma que eu vou explicar o terceiro. Um outro mecanismo de defesa indesejável é o recalque. Todas as vezes que a gente recalca conteúdos, e todos nós temos conteúdos recalcados, exceto se a gente já está no processo de análise há muito tempo, que a gente já se conhece.
Então, esse conteúdo recalcado é do texto do Freud lá, que eu dei para vocês fazerem o resumo, assistir os 8 vídeos do Fábio, para vocês entenderem aquele texto, recordar, repetir, para não ficar no eterno ciclo da autossabotagem. Aí eu perguntei a eles aqui da turma, por que eu gravo? Por que vocês vão receber ou no YouTube ou no Instagram esse vídeo? Porque eu quero que vocês aprendam isso. Ai, não concordo, que o que eu pensei no outro é o outro. Tá bom, mas a sua opinião é a sua opinião. Eu tô falando de uma teoria. Concordando ou não concordando, a projeção, todas as vezes que você projeta no outro, você está projetando os seus conteúdos. Os seus conteúdos, a projeção, você projeta sentimentos próprios que são indesejáveis a você, mas são atribuídos a outra pessoa. Por exemplo, atribuir a uma pessoa, um animal, um objeto, as qualidades, sentimentos e intenções que se originam dentro de você, que se originam dentro do seu conteúdo inconsciente. E essa projeção, ela faz a paralelidade com os outros mecanismos de defesa que aqui eu botei. Repressão, negação, racionalização, isolamento, projeção, regressão, sublimação. Desses aí, os que são indesejáveis são projeção, isolamento. Agora, repressão, regressão. Regressão é quando você regride uma fase anterior que você era feliz. Aí você fica fixado na fase oral, na fase anal, na fase fálica, no complexo de Édipo, na fase da latência, que é aquele período que o ser humano, entre 7 e até entrar na fase genital, ele é bonzinho, ele é equilibrado. Sublimação é quando você não dá conta de alguma coisa, você começa a arrumar o armário, você começa... O meu professor de antropologia, Dr. Augusto dos Santos, ele fala sempre que ele é médico, que ele teve aula de psiquiatria e que o professor mandou levantar a mão quem queria ser cirurgião. Aí uns 5 levantaram a mão, inclusive o Dr. Augusto é cirurgião vascular. Aí ele lida muito com pessoas que têm diabetes. Aí quando ele levanta a mão, o professor virou e falou assim, né? Você vai ser cirurgião porque você não quer botar o seu mal pra fora, então você vai botar cortando os outros, né? Porque todo cirurgião, ele é cirúrgico. Ai, Cássia, óbvio. Mas ele tem que ter uma frieza para ser cirúrgico. Então é um mecanismo de defesa de sublimação. A gente sublima aquele desejo que a gente tem. Ah, mas isso não é indesejável? Não, é melhor você ser cirurgião do que você sair por aí matando os outros. Ai, cara, você tá querendo dizer que todo cirurgião, então, quer matar os outros? Será? Olha o psiquiatra lá que estava dando aula pro Dr. Augusto, que falou que sim para eles, uma turma de medicina. E quem contou isso foi o Dr. Augusto dos Santos, no dia que ele estava dando aula no Instituto Cássia Rodrigues, quando era presencial. Agora ele vai dar aula online. Ele é o professor de antropologia, já está marcada a aula com ele. A turma de Letícia já tem aula de antropologia marcada. A turma que começou em novembro já tem aula com o Dr. Augusto marcada. Então, a gente tem que entender que a sublimação é boa. Só que não é bom isolamento, não é bom recalque, não é bom conversão, nem é bom projeção. Cássia, mas você acabou de falar que às vezes é melhor adoecer do que enlouquecer. É melhor não adoecer. Só que for para adoecer ou enlouquecer, das duas é melhor adoecer. Mas o ideal é não adoecer. Então a gente tem que evitar sempre a projeção. Todas as vezes que a gente fizer alguma projeção, o Jung falou, tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor conhecimento de nós mesmos. É muito sério. E seja qualidades ou defeitos que você vê de legal nos outros, isso estão dentro de vocês. Então a gente tem que tentar se entender. E quando você fala mal de alguém, você não expõe a pessoa. Você, na verdade, expõe você. Então, tudo que nos irrita nos outros, nos leva a gente entender a gente. E esse é um mecanismo de defesa da projeção. E tudo que nos irrita nos outros vai nos levar à projeção. Estou voltando aqui para vocês entenderem que defeitos ou qualidades que você fala do outro, está falando de você. Então a gente tem que começar a olhar o que está dentro da gente. Evite projeções, você tem que evitar projeções. E o psicanalista é aquele que vai entender as diferentes questões emocionais dentro de cada pessoa e com isso ele vai saber lidar
para poder administrar o emocional, o familiar e o profissional dessas pessoas. E o melhor trabalho, Jung que falou isso, o melhor trabalho político, social e espiritual que podemos fazer é parar de projetar nossas sombras no outro. A gente tem que parar de achar que o outro é tudo que a gente... Quantas pessoas são agressivas, aí você não suporta a pessoa agressiva, aí você é o pleno, o bonzinho. Ai, eu não odeio gente narcisista. A gente tá vivendo uma era meio antipática, que todo mundo tá o tempo todo falando que todo mundo é narcisista. Todo mundo tá dando diagnóstico para todo mundo. Isso é muito chato, viver essa era. Na verdade, só quem pode dar diagnóstico é o médico psiquiatra, nem psicanalista, nem psicólogo, nem ninguém pode. Ah, mas aí... E o lance de transtornos de personalidade, que é esse mundo que todo mundo tá dizendo, é psicopata, qualquer coisinha que a pessoa fala já é psicopata. A gente tem que entender que existem pessoas más. Existem pessoas más. E a gente tem que saber lidar até com as pessoas más, sem dizer que ela é narcisista. Aqui, primeira coisa, se você entender que a função materna e a função paterna não é instinto, não é id, não nasce com a gente, é uma decisão, não é inata, que é uma decisão, você decide que você vai amar seu filho, você decide que você vai amar sua filha, e tem pessoas que decidiram não amar os filhos. Por isso que eu sou favorável a você, às vezes, não ter filho, porque você não quer amar ninguém. Amor de pai e mãe não é inato. E aí, Thaís, eu, inclusive, no canal de YouTube, tem vários vídeos que eu falo de mães narcisistas. Mas a mãe narcisista é aquela que decidiu não amar os filhos. E aí você tem que se resolver. Uma coisa é o traço narcisista, outra coisa é uma característica narcisista, outra coisa é o transtorno narcisista. Transtorno narcisista é máximo 4% da população. Transtorno antissocial ou psicopata é 4% da população. Mas você sabia que o mal existe? E de repente o mal não é porque a pessoa é narcisista, ela só é má. A maldade não quer dizer, porque para ser um transtorno de personalidade, do critério do DSM-5, você tem que ter no mínimo 5 daqueles critérios que são 9. Então a gente tem que parar de projetar nos outros as nossas sombras. E as potencialidades que você vê no outro, igual a Kelly virou. Kelly é uma paciente minha do início da pandemia, hoje ela está começando aqui. Começando o percurso em psicanálise dessa turma de 2022. Única turma de 2022. Ela falou, Cássia, mas eu gosto do seu jeito. Ela falou, por que eu gosto do seu jeito? Mas de repente tem um monte de gente que não gosta do meu jeitinho. Porque de repente eu tenho aquela coragem de fazer algumas coisas que ela não tem, então aí gosta. Aí é uma qualidade. Ah, mas por que eu não gosto do outro jeito? Pode ser que também esteja dentro dela e ela recalca. Ela recalca, o mecanismo de defesa indesejável. Recalcar é afundar no nosso inconsciente. Então é assim que a gente tem que ver que a projeção negativa atrapalha muito a nossa vida. E vamos lá uma coisa, quando a gente se apaixona, apaixonar é patos, é produzir dopamina no sistema de recompensa aqui no cérebro. A gente produz o dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Por isso que não vale a pena se envolver quando você está dopado, quando você está apaixonado. Quando você está apaixonado, você projetou no seu amor, que você conheceu, as suas características. E aí, então, o amor, essa paixão dopaminérgica, é algo projetivo. Ah, adorei você, você parece comigo. Quem nunca falou isso? Nossa, adorei não sei o quê, porque parece comigo. A coisa é narcísica, mas narcisismo à luz da psicanálise, um narcisismo secundário, não narcisismo à luz do DSM-5. Que o narcisismo secundário é aquele ser humano que é o eterno adolescente que acha que o mundo gira em torno dele. Mas no adolescente é normal. O adolescente está saindo da família, da barriga da família, para a família do mundo. Porque o nascimento é nascer da barriga da mãe para a barriga da família. Aí depois ali a criança com 6, 7 anos sai daquele contexto familiar, vai para a segunda unidade terapêutica, que é a escola. Aí depois a adolescência é o quê? A etimologia da palavra adolescência é adoecimento, a pessoa está em crescimento, adoecido. Então ele está em processo de perder esse narcisismo secundário, que o Freud fala no compêndio 14, que ele explica o narcisismo que ele pega emprestado lá da mitologia. Então a gente tem que parar de projetar nos outros. E essa frase do Freud eu gosto muito. A maioria das pessoas não quer realmente a liberdade, pois a liberdade envolve responsabilidade. A maioria das pessoas tem medo da responsabilidade. E a segunda frase é: somos feitos de carne,
Mas o mundo imputa na gente que a gente tem que viver como se fosse de ferro. Então a gente tem que começar a entrar no processo de análise para ver por que a gente está achando que a gente tem que viver como é de ferro, cheio de amarras. E a psicanálise talvez seja o saber mais poderoso para entender por que nós projetamos tanto nos outros as coisas que estão dentro da gente. Quando somos bons para os outros, a gente tem que ser muito melhor para a gente. Travou? Eu tô travada, gente? Vocês estão me ouvindo? Alguém fala aí. Tá, Rejane, me ouvindo? Só o vídeo que tá. Travou o vídeo, estranho. Travado. Mas vou continuar. Cássia, tá travadinha, mas o som tá legal. Tá, eu não sei o que é, mas eu vou continuar falando para não perder aqui a aula. Já tá acabando os slides. Então, a gente tem que simplesmente parar de querer projetar no outro aquilo que está dentro da gente. E como anda a sua vida? Então, cabe ao psicanalista identificar os registros e seus efeitos e, com isso, direcionar o paciente, compreender e encontrar possíveis soluções para as suas questões e problemas. Finalmente, ajudá-la a recuperar sua autoestima e respeito por si mesmo. Afinal, para reconhecer algo no outro, você tem que conhecer em você. Por isso que a gente tem que parar de projetar. E a vida é um espelho. A vida é um eterno espelho. E o que você vê projetado no outro ou ao seu redor, você está simplesmente mostrando o que tem dentro de você. O que você vê nos outros? Veja melhor nos outros e você será uma pessoa melhor. Doe aos outros e estará doando a si mesmo. Então a gente tem que aprender a mudar o nosso aparelho psíquico. O dia de um homem de sorte, um dia de um homem de má sorte. Aí é um dia de um homem de má sorte. Então, você tem que resolver. Um rega jardins, quando ele vê que o mundo é de má sorte. Então, vamos entender agora, vamos conversar. Eu vou fechar essa apresentação e a gente vai conversar sobre isso.